Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde de domingo, dia 18 de setembro de 2022, para fornecer mais um fluxo de notícias, atualizações, comentários do RVGCR que percebo através desses provedores. Venho colocando isso a toda essa comunidade inscrita no canal desde o início e todos os novos irmãos que me conhecem diariamente, muito obrigado. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos, eu pude colher algumas novidades, que eu gostaria de estar aqui dividindo com os irmãos nesse momento, em que estamos neste domingo, algumas coisas vindo da manhã para essa tarde, do meu primeiro fluxo para esse segundo. Eu vou estar apresentando isso, eu e meu grande e fiel escudeiro, meu amigo Gregório, quase um filho, A gente tem, aqui em casa, a gente tem os animais como os nossos filhos. Os dois, O Boris e o Gregório. E o Gorinho, de vez em quando, vem aqui dar o ar da graça, Vem dar oi, pessoal, aqui na frente, Gorinho. Epa! Olha aqui, gente. Olha aqui o tamanho do bichão. Meu Deus, hein? Olha, que vagabundo. Isso aqui é muito sachê. Eu adoro os bichanos. Meu Deus. Eu adoro. Mas ele fica aqui comigo. Ele gosta de ficar aqui. Bom, vamos lá, Vamos tentar ver se o seu Gregório fica aqui conosco na nossa leitura. Ainda essas coisas não foram anunciadas. Ainda hoje percebemos que não. Existem atividades que apoiam todos os conceitos. Nesta próxima terça-feira, observaremos as últimas movimentações do FID para os bancos. O FID está quebrado, já foi, acabou. Agora estaremos nos mudando para o novo USTN nos bancos Tier 1 e 2 a partir de agora. Bom, seu Gregório já está indo, Deixa eu ver se ele fica aqui mais um pouquinho. Vem aqui, bichinho. Não quer. Não quer não, gente. Quer ir embora. Então vamos seguindo. Todos nós, Os bancos de nível 3 e 4 receberam as entregas das novas USTNs ontem, A partir de ontem e neste sábado. Falando em bancos, os status dos bancos mudou. Todos os bancos estão subordinados à United States Corporation, não ao país. Os bancos declararam uma reorganização e agora estão sendo reorganizados sob a República Restaurada. Assim, a moeda lastreada em ativos se tornará ativa. Crash do mercado chegando. Qual é o período? Estamos em um período quase terminamos. Aguardamos os anúncios e talvez possivelmente a partir de 24 de setembro. Há muita conversa sobre esse 24 de setembro, incluindo retribuições políticas, etc. Os detentores de títulos são informados repetidamente. Tudo será liberado. Alguns banqueiros, muitas fontes, dizem que o movimento foi dado na última sexta-feira a partir das 4 horas da tarde. Ou seja, após o fechamento do mercado na sexta-feira. Isso significa que os anúncios seriam feitos neste fim de semana.
e a troca começaria imediatamente depois. Devido à morte da rainha, significa que tiramos esta possível segunda de folga. A segunda-feira do dia 19, que é amanhã. Né? E podemos começar na terça. As prisões continuam em todo o mundo e, desse ponto de vista, poderemos começar. O Reino Unido tem a libra esterlina, a Suíça tem o franco, etc. E talvez essa transição precise acontecer antes do RV. Talvez a União Europeia tenha que se dissolver e cada país terá que declarar suas novas moedas, que são lastreadas em ativos e de propriedade dos países individuais, dissolvendo assim o euro. E isso deve ser uma notícia quando acontecer. No cenário europeu e outros países, eles também precisam fazer os seus devidos anúncios, só o tempo irá dizer. A transição para o USN digital está em andamento, mas a devolução de fundos como impostos, títulos, certificados pessoais, etc., aos cidadãos deve começar em breve. A última data que o Horizon ouviu foi 24 de setembro. Há uma conversa espetacular sobre essa data de todas as direções. Está ao virar da esquina. Essa apresentação está escrita, está profissional. Teremos fontes atualizadas, confiáveis e claras nos Redemption Centers. Como dissemos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos nós fomos escolhidos. Sejamos doadores e não tomadores. O GCR está progredindo. O Global Currency Reset está andando nos bastidores, porque o RV também mudou para o sistema financeiro quântico. Portanto, embora haja uma escassez global de semicondutores, o preço dos semicondutores começou a cair. Junto com isso, parece que o RV também está progredindo. Todo mundo tem um sinal de NDA, Acordo de Não Divulgação. E é difícil de entender, mas o mundo está progredindo constantemente nessa direção. Global Currency Reset, aliança dominada. Putin já tem como alvo a China e está executando o QFS em beta sobre blockchain e outras moedas de ouro e prata. Ele está matando o SWIFT desde o ano passado. Trump, Bin Salman, Bielorrússia, Brasil, Argentina, Paquistão, Índia e agora mais de 100 países estão testando o novo QFS. Eu quero pensar nisso como uma preparação para toda essa realização no mundo antes do final de setembro. Fomos informados por uma filial regional do Banco Nacional dos Estados Unidos da América, que diz que encerrará seus serviços bancários diários no final de setembro para se concentrar na gestão de patrimônio. Presumo que seja uma resposta para o novo QFS, para o mundo. Está se tornando cada vez mais evidente que um sistema bancário digital internacional apoiado em ouro está em formação. A implementação completa desse sistema financeiro de ativos digitais está mais próxima do que você imagina. É o reset que muda tudo. Esta será uma semana de múltiplas transições que ocorrerão nos mercados e no sistema bancário. Bom, meus amigos, certamente diante de uma grande inteligência é o que podemos conceber nesse atual cenário de transações, de vínculos globais, né, financeiros, que eu retiro desses provedores essas notícias, eu não crio essas notícias, né? Essas notícias elas são vistas por todos esses provedores que, bem conectados a todos esses eventos, podem dizer melhor que nós
e nos colocar também diante de um cenário legal, um cenário positivo, um cenário que encara a concretização de tudo isso de uma maneira simples, né, de uma maneira bastante cronológica, através de todos esses eventos, é o que eu vejo. E eu acredito, meus amigos, que são informações boas, se vocês gostam, é o que eu posso trazer dessa tarde para esse segundo fluxo agora, que é esse segundo fluxo, nesse domingo, também. Algumas coisas eu retiro, né, que chegam, mas são informações que são postadas na sexta ou no sábado, mas mesmo assim eu estou me esforçando para colocar o que há de mais atual em todos esses eventos, e peço a Deus que esteja conosco nessa caminhada, que não nos desampare, que possa abrir essas comportas dessa distribuição quanto antes, pois o mundo precisa muito, né, meus amigos? Mas a princípio isso precisa ser seguro para todos, não há como distribuir, né, esses fundos, colocar um outro sistema financeiro em pauta sem a total segurança, sem o total monitoramento. Né, e é isso que vem sendo feito por alguns partidos, né, e por algumas formas de tecnologia atualmente existente, como esses satélites da Starlink, que farão a gestão do sistema financeiro. Meus amigos, estão fazendo aí essa constelação de satélites em volta da Terra, toda essa obtenção da empresa, da Starlink, é também fornecer aos países segurança na questão financeira, meus amigos. Bom, seguindo esse cenário global, as sanções de Biden comprometem o dólar americano. A União Europeia se junta. Destruição do euro. Ambas as moedas negociadas à margem. A Índia paga carvão à Rússia em yuan, antes disso em dólares ou euros. Países BRICS constroem um novo sistema de pagamento para a hegemonia dólar-euro. Prelúdio de Bretton Woods II, nova ordem mundial, devido às sanções ocidentais. A segurança interna está atrasando a redefinição. Não tenho certeza se isso é uma coisa global ou só nos Estados Unidos. Eu suspeito que está vinculado ao lançamento maior e a alguns anúncios. Isso, apenas uma questão de tempo de desempenho. Os cartões biométricos, que devem alguns receber, têm o funcionamento máximo dessas transações e também poderão ser feitas vinculadas ao smartphone. Todos terão que se adaptar. Supõe-se que quase todos que irão liquidar já liquidaram. Bom, meus amigos, compreendamos, né, só fazendo um breve adendo a essa colocação, supõe-se que quase todos que iriam liquidar já liquidaram. Eu acredito que nessa cascata de níveis, que compreende basicamente o que, na minha humilde opinião, também eu posso dizer, né, nessa cascata de níveis, entre esse nível 3, o nível 4, 4A e B, e o nível 5, o que tem capacidade de liquidez é o nível 3. Né? Então, eu acredito que seja sobre isso que eles estejam falando, né, a princípio. Todos que iriam liquidar já liquidaram, porque apenas alguns rumores, né, de que o processo do nível 4A não começou, né, mas ainda carecem de muitas notificações, né, de nível 4B, então, em nível mais alcançável de pessoas, entre esses grupos de pessoas, eu conheço pessoas envolvidas no nível 4B, no nível 4A, né, conheço pessoas que conhecem outras pessoas que têm títulos no nível 3, né, que também aguardam resgate das reivindicações mais antigas, né, dos German Boxes, né, Yellow Dragons, e por aí vai. Acredito que certamente essas pessoas, né, antes que o outro nível, antes que o nível 4, já poderão se beneficiar de alguma porcentagem disso, mas acredito que essa colocação é, a princípio, sobre o nível 3. Aí o que se diz aqui, né, nessa próxima
As pessoas que têm que concluir essas transações são de nível 4A e B. É logicamente que todo este nível 4A e B, que compreende a maioria do mundo, né, envolvida e atenta a todas essas movimentações do GCR, e procura se vincular a um grupo de pessoas, né, e acompanhar isso de perto, né. Essas pessoas tendem a conseguir melhores posições, benefícios diante de tudo isso que virá, não só com a libertação das quantias, mas vários outros benefícios para o mundo todo, meus amigos. É difícil confirmar algumas coisas, porque é uma luta entre o bem e o mal diariamente, né? São movimentos dados e tentando, através dessa aliança, bloquear todas as investidas das elites para o mundo, que querem titular essa ordem maligna, né? E, em contrapartida, eles lutam restabelecendo o sistema financeiro por trás dos governos, depondo governos, prendendo. Muitas das prisões que estão acontecendo a nível global não estão sendo noticiadas pela mídia. Eu escuto muitas coisas que dizem respeito ao atual governo britânico agora, né, ao reinado do rei Charles. Eu escuto muitas coisas e leio muitas coisas a respeito da família real britânica, né, e também é uma família bem estranha, né. Já várias coisas, se pesquisarem aí, né, os teóricos da conspiração fazem um belo trabalho. Eu procuro compreender isso de uma outra maneira, né, até porque se existe uma luta entre o bem e o mal, da qual eu acredito mesmo, o que eles querem, na minha humilde opinião, é seguir suas agendas, né. Então, a princípio, eles têm uma agenda, se estamos vendo um vírus solto no mundo, né, e programas também de cura, é que eles têm uma agenda de despovoamento. Então, enquanto eles não atingirem essa agenda de despovoamento, eles não vão partir vão dar seu próximo passo. E então, eu acredito que eles estejam caminhando, né? Essa elite esteja caminhando para isso, assim como as elites que também tentam bloquear todas essas intenções. Acredito que o Trump é muito envolvido em algumas operações, sim, né? E principalmente acredito em algumas teorias que falam sobre o seu retorno, né? Não sei se é dessa maneira, como é dito, mas acredito em algumas coisas que falam e tenho muita esperança, né, que acredito que tenha sido muito bom para os Estados Unidos. E vamos seguindo, né, meus amigos, acreditando na possibilidade, supondo que tudo isso corra bem, as moedas de ouro do Zimbábue serão lançadas, primeiramente, e forçarão a redefinição de qualquer maneira. Será uma grande transação. Eles estão analisando grandes transações no mercado interno. É onde estamos agora. Aparentemente, alguns de vocês no nosso meio têm contas ou títulos muito valiosos, muito grandes para recebimento e estão em linha de pagamento, né? Como eles estão falando. Mais e mais pessoas sendo financiadas, mais e mais pessoas alcançando a liquidez. É difícil porque ainda não chegou ao nosso nível. Então é difícil o que é a liquidez, né? A liquidez é um valor visível em conta, mas não autorizado a movimentação. E nesse primeiro momento, tudo que é líquido está sob uma conta que acredito que é visualizada somente através do Redemption Center, né, que faz o recolhimento de todo esse material, que autentica tudo, né, principalmente o título, e aí ele disponibiliza visualmente isso a esse detentor, né, a fim de que essas etapas sejam concluídas com o devido banco, e aí em QFS, que é uma nuvem quântica, é apresentado o devido valor dos certificados digitais lastreados em ouro, que é um dinheiro que ainda não é anunciado, já existe paralelamente a todas essas moedas fiduciárias que existem no mundo. O certificado digital lastreado em ouro já existe,
e somente através desses certificados que farão esses downloads, né, como se fosse uma espécie de download, entra dentro do site, faz um download, você entra na nuvem quântica, faz o download, né, e isso é transformado em moeda. Nesse atual momento e nesse atual período, se houver adiantamento, vai ser assim, na espécie de downstream, download de fundos, de certificados digitais lastreados em ouro. Então, se o sistema ainda resistir, né, se a Swift ainda resistir, ainda charmeja resistir, os adiantamentos de 1% serão feitos em moeda fiduciária, e é isso que já é cogitado por todas as pessoas e todos esses vínculos. É por isso que eles chegam às conclusões em metódicos valores de 1% de liberação, porque 1% de um tesouro do Zimbábue, por exemplo, é uma grana astronômica, 1%, né, daquele dinheiro já é uma grana astronômica. Então, eles estipulam 1%, de outros títulos 5%, 10%, 2%. Gente, então eu acredito que seja mais ou menos assim. O atual resgate dessa porcentagem, a princípio, se é tão pouca, é em moeda fiduciária, até que todas essas pessoas consigam estabilidade, que o sistema também consiga estabilidade para poder fazer a transição, né, que isso seja autorizado. E aí os certificados digitais lastreados em ouro, eles terão aí uma outra, parcialmente uma mesma usabilidade, mas de uma outra maneira, né? Você utiliza diretamente o certificado digital lastreado em ouro como dinheiro, não utiliza ele transformando agora nessa atual moeda, que poderia ser real, poderia ser dólar, euro, né, atualmente, ou outra. Mas enfim, meus amigos, são as crenças possíveis, minha e pelo que eu humildemente entendo, pouquinho, né? Pois o entendimento maior está com Deus. Eu pretendo continuar nesse caminho, informando. E se você gosta, meus amigos, da notícia, gosta também do humilde transmissor, seja sempre bem-vindo ao canal, primeiramente. Se puder interagir, deixar a sua presença aqui marcada com algum comentário, deixar o like, seja sempre bem-vindo, amado irmão ou irmã. Eu gosto muito das novas companhias e das companhias que tenho diariamente, que reforçam que tudo isso possa ser concluído também, pois muitas pessoas estão em oração também em favor desse processo. Eu acredito que só a partir da nossa oração isso é capaz de se movimentar também, então eu faço um esforço tremendo. É o que eu tenho nessa tarde. Não sei se volto mais tarde, meus amigos, se não só amanhã estarei noticiando. Hoje é domingo. E, bom, se houver algo de relevante que eu possa trazer, que eu possa comunicar a essa grande comunidade, estarei aqui novamente. Mas por hora, se não, só amanhã. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Continuem tendo um domingo maravilhoso. Cada um de vocês, cada família que está aí, né, que também observa a grande consciência conectada neste processo de RVGCR. E que possamos, né, e se eu não voltar mais tarde, que vocês tenham uma excelente semana abençoada, em nome do nosso Senhor Jesus também, meus amigos. Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau.